As 10 pragas do Egito são um dos eventos mais marcantes da história bíblica, revelando o poder de Deus e a obstinação do faraó em um conflito épico. Essa narrativa nos convida a explorar a profundidade dessa história, que transcende o tempo e o espaço, ressoando em nossa compreensão da condição humana e do divino. Vamos mergulhar nessa jornada fascinante, começando pela primeira praga. A primeira praga foi a transformação das águas do Nilo em sangue. Ao ordenar essa mudança, Deus demonstrou seu domínio sobre a natureza e os deuses egípcios, que eram adorados como protetores do rio. O Nilo, fonte de vida e prosperidade para o Egito, tornou-se um símbolo de morte e destruição, deixando o povo sem água potável e abalando profundamente sua fé nos deuses. Essa praga foi um aviso claro do que estava por vir se o faraó persistisse em sua recusa em deixar o povo de Israel partir. A segunda praga foi a infestação de rãs. Essas criaturas, consideradas sagradas no Egito, invadiram casas, fornos e leitos, tornando a vida dos egípcios um verdadeiro tormento. Essa praga não apenas causou desconforto, mas também desafiou a autoridade dos deuses egípcios, que eram incapazes de conter a proliferação das rãs. O povo, acostumado a venerar esses animais, viu-se forçado a lidar com sua profanação, abalando ainda mais sua fé. A terceira praga foi a infestação de piolhos. Essa praga atingiu tanto os homens quanto os animais, causando grande desconforto e humilhação. Os sacerdotes egípcios, responsáveis pela pureza ritual, foram incapazes de se livrar dos piolhos, o que os impediu de realizar seus rituais sagrados. Essa praga demonstrou a impotência dos deuses egípcios diante do poder de Deus, abalando ainda mais a confiança do povo no faraó e em seu panteão divino. A quarta praga foi a infestação de moscas. Essas criaturas invadiram o Egito, causando grande transtorno e contaminação. Essa praga atingiu apenas os egípcios, poupando os israelitas, o que evidenciou a distinção entre os dois povos e a proteção divina sobre os escravos. Essa diferenciação abalou ainda mais a autoridade do faraó, que se viu incapaz de controlar os efeitos da praga sobre seu próprio povo. A quinta praga foi a peste que atingiu o gado. Essa doença devastou os rebanhos egípcios, enquanto os animais dos israelitas permaneceram ilesos. Essa praga não apenas causou perdas econômicas, mas também atingiu a identidade cultural do Egito, que valorizava profundamente seus animais sagrados. A incapacidade dos deuses egípcios de proteger o gado reforçou a supremacia de Deus e a fraqueza do faraó diante de seu poder. A sexta praga foi a infestação de furúnculos. Essa doença atingiu tanto os egípcios quanto os animais, causando grande sofrimento e desconforto. Essa praga demonstrou a vulnerabilidade do povo egípcio, que não conseguia se livrar dos furúnculos, nem mesmo com a ajuda de seus sacerdotes e deuses. Essa humilhação pública abalou ainda mais a confiança do povo no faraó e em seu panteão divino. A sétima praga foi a chuva de granizo. Essa tempestade devastadora atingiu plantações, rebanhos e até mesmo as pessoas, causando grandes perdas materiais e de vidas. Essa praga não apenas demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, mas também evidenciou a incapacidade dos deuses egípcios de proteger seu povo. O faraó, diante dessa demonstração de força divina, começou a ceder, mas ainda se recusava a deixar o povo de Israel partir. A oitava praga foi a infestação de gafanhotos. Essa praga devastou as plantações remanescentes, deixando o Egito à beira da fome. Essa praga não apenas atingiu a economia do país, mas também abalou a crença dos egípcios em seus deuses da agricultura, que se mostraram incapazes de proteger suas colheitas. O povo, desesperado, implorava ao faraó que deixasse o povo de Israel partir, mas ele ainda se recusava a ceder. A nona praga foi a escuridão que cobriu todo o Egito por 3 dias. Essa praga não apenas causou transtorno e medo, mas também desafiou o culto ao deus Sol, Ra, uma das principais divindades egípcias. A incapacidade dos egípcios de acender suas próprias luzes demonstrou a supremacia de Deus sobre seus deuses. Finalmente, o faraó começou a ceder, mas ainda se recusava a deixar o povo de Israel partir, levando a 10ª e mais devastadora praga. Mas como o faraó finalmente cedeu após a 10ª praga? A 10ª e última praga foi a mais devastadora de todas: a morte dos primogênitos.
Essa praga atingiu tanto os egípcios quanto os animais, poupando apenas os israelitas, que haviam marcado suas portas com o sangue de um cordeiro. Essa praga não apenas causou grande sofrimento e luto, mas também abalou profundamente a autoridade do faraó, que viu seu próprio filho primogênito morrer. Diante dessa tragédia, o faraó finalmente cedeu. Ele convocou Moisés e Arão e ordenou que o povo de Israel partisse imediatamente do Egito. Esgotado pela série de pragas que assolaram seu país, o faraó não teve mais forças para se opor ao poder de Deus. Sua resistência havia sido quebrada, e ele percebeu que continuar a negar a liberdade aos israelitas seria um ato de pura loucura. A partida do povo de Israel do Egito foi um momento de alívio, mas também de temor. Eles sabiam que o faraó poderia mudar de ideia a qualquer momento e ordenar que seu exército os perseguisse. Moisés, liderando o povo, guiou-os em direção ao Mar Vermelho,